Gravando? Respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram sobre museologia. Meu nome é Julia Calmon, sou estudante de museologia, não sou mais estagiária no Museu de Moda, mas estou em alguns outros projetos de montagem de exposição, eu gravo um pouco sobre museologia e moda nas redes sociais, então bora lá! E aí, amigos, como vocês estão? Gente, ultimamente tô tentando gravar vídeos pro YouTube sobre museologia, vou deixar aqui bem nichado mesmo, porque muita gente pergunta e pede pra eu gravar vídeos um pouco maiores, e eu também gosto de falar muito, então assim, eu já aproveito e eu uno o útil e o agradável, né? E eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories, e aí eu separei algumas perguntas pra eu poder responder nesse vídeo, e é isso! Vamos lá! Amiga, fala um pouco sobre as áreas de atuação fora do curso, por favor? Vamos lá, amigas. Em museologia nós temos diversas atuações, tá? É um campo pequeno, tá? É um campo onde todo mundo se conhece, é um campo que às vezes tem dificuldade de encontrar um emprego, que tem seus problemas, suas falta de orçamento e tal. E eu tenho que trazer essa realidade pra vocês, né? Mas vamos falar de áreas de atuação, né? O museólogo não fica necessariamente preso à reserva, mas temos a área da reserva técnica, onde você lá pode, se você se especializar, né, no caso, ou não também, você pode entrar para a área de conservação, de restauro, de acondicionamento, então você fica realmente preso à reserva técnica, mas, gente, é uma das opções. Segunda opção, documentação de acervo. É uma parte muito grande também, gente. Tudo que é acervo você tem que se documentar. Então, assim, tem muitas instituições, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que tem muitos acervos que não são ainda catalogados, mais de 200 acervos. Então, eles procuram muito uma pessoa que tenha uma experiência maior com documentação, que tenha afinidade por documentação, de fato, documentação de acervo, né, e pega. Então, assim, essa eu diria que é uma outra proposta, né. Temos a parte, né, de montagem de exposições, então a parte tipográfica, que é uma parte também muito grande também, uma parte que tem muita oportunidade também nessa parte de montagem, mas Júlia, eu sinto que em estágio, de fato, a gente não encontra tantos focados em montagem de exposição. É realmente um plus. Então, assim, se você está numa instituição que faz isso, guarda bem, porque é bem difícil essa parte de montagem de exposição, até porque eles deixam com os profissionais, né? Não vou nem mentir, eles deixam com os profissionais. E tem também a parte de mediação, que é onde que a gente mais encontra estágio ultimamente. A parte de mediação, que é uma parte que você vai, de fato, mediar as pessoas ali, aqueles grupos, pela instituição, apresentando, ensinando. Então, eu creio que são essas 5 áreas, assim, na museologia de fato. E aí vem também a área da pesquisa, que você pode ser pesquisador, a área da academia, que você pode virar professor, a área dos ministérios, Ministério da Cultura, Ministério do... enfim, o IBRAM, o IFAM, todas essas instituições também que abrem concurso para você poder adentrar. Então, assim, essa parte que eu acho que seria mais burocrática, podemos dizer assim, algo mais administrativo, tem isso. E tem alguns museus também que tem suas áreas administrativas também, tá, gente? Então, assim, educação museal também. Então, gente, museologia é um campo muito grande. É um campo grande, não, né? É uma área que é muito interdisciplinar. É uma área que tem muitas oportunidades em diferentes áreas, em diferentes universos, sabe? Então, acho que cabe muito a você, de você saber o que você gosta, né? Não se fechar a outras oportunidades, mas afunilar um pouco pra você saber o que você gosta e o que você quer. Eu pensei já também agora, lembrando, né? Tem a área de seguro, de acervo, então você pode emitir laudo. Tem a área de perícia, de obra de arte. Tem a área de... agora eu não vou lembrar, mas... gente, tem muitas coisas. Eu acho que eu tô conseguindo explicar bem pra vocês, mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra mim aqui embaixo ou manda lá na rede vizinha, @juliachior, em todas as redes sociais. Então,
é muito grande, tá, amiga? E principalmente se você for trabalhar de fato no museu, existem museus de vários temas, assim. Tem a parte também aeroespacial, por exemplo, tem o Musal, que é um museu de aeroespacial. Tem museus militares, da Marinha, nanã, museus de indumentária, assim, não tem tanto, infelizmente. Esse também é um papo para outro vídeo, mas enfim. É muito grande, amiga. Tem museu de tudo que vocês podem imaginar, museus históricos. Eu gosto muito de museus históricos, mas assim, não me vejo trabalhando de fato, talvez, com museus históricos. Mas gosto muito. E então, é um campo muito grande, gente. Assim, como eu falei pra vocês, né? Tem problemas como todos as outras profissões, tá? Mas eu adoro. Próxima pergunta. Como você descobriu que esse era o curso que você queria seguir? Amiga, eu já tenho um vídeo, se eu não me engano, esse meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Ele é explicando um pouco sobre isso, mas eu vou falar. Como eu descobri? No terceirão, eu tava muito perdida no que eu ia fazer. De fato, eu queria... eu botei na minha cabeça que eu ia fazer economia. Botei na cabeça que eu ia fazer economia. Pensei também em publicidade. Publicidade não, é comunicação. Então eu permeei muito por essas duas áreas que não tinham nada a ver. Mas o meu sonho de vida, assim, sempre foi fazer moda. E eu falo desde pequena que eu queria fazer moda, trabalhar com roupas, trabalhar com styling, enfim, é algo que eu ainda pretendo fazer. Claro que tentando casar com a museologia, mas quando chegou o meu SISU, o meu Enem, né, no caso meu SISU, eu já tava aplicando, era tipo um dos últimos dias, afins, e eu comecei a pensar, cara, eu vou ser muito infeliz se eu ficar numa área onde você tá no escritório, parada, eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Então eu pensei assim, cara, eu vou ficar sentada fazendo isso pelo resto da minha vida, fazendo conta, apesar de eu gostar de matemática, mas eu falei assim, gente, isso não vai dar certo. Eu preciso estar em movimento, eu preciso estar ativa. E eu comecei a falar, meu Deus, o que eu posso fazer pra ser assim? E ao mesmo tempo, comunicação também não era algo que eu via também, sabe? Então, assim, comecei a pensar publicidade, marketing. Mas ainda eu não gravava pra internet, eu tinha muita vergonha de gravar, eu tinha muita vergonha de postar as coisas porque iam me chamar de blogueira, porque uma época eu cheguei a postar um pouco e aí começaram a falar que eu era blogueira, e eu ficava com medo de ser assim. E aí, simplesmente, eu abri o Google e comecei a pesquisar cursos relacionados com moda. E aí apareceu o livro da Manon Salles, Museologia da Moda. E aí eu comecei a pesquisar sobre museologia, e aí eu comecei a ver, nossa, é uma pessoa que trabalha dentro do museu, é uma pessoa que lida com acervo, lida com... Eu sempre gostei, gente, eu sempre fui criança de que eu gostava muito de história, sempre tirei 10 em história. Sempre gostei de história, então assim, entrei no curso achando que a gente ia dar bastante história, o que não acontece tanto, então assim, se você não tem uma base de história mesmo, você não entra, não, assim, você tem que pesquisar muito mais, então realmente aprender qual o contexto histórico que você tá e tal, enfim. Comecei a pesquisar, peguei um PDF do livro, comecei a ler um pouco, e aí, quando eu li, eu falei, pesquisei assim, museus de moda no mundo. Aí eu achei a galeria da Dior. E aí, gente, meus amores, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, é isso que eu vou fazer. Falei, meu sonho, trabalhar no museu da Dior. E ficou isso. E aí eu joguei minha nota, gente, eu literalmente fui de louca, porque eu botei no opção de integral e noturno museologia e joguei. No dia, depois, acho que foi 15 dias depois que saiu o resultado do SISU, passei em museologia, era na Unirio eu sempre frequentei a URCA, então já conhecia a Unirio, tinha um apreço pela Unirio, e aí passei na faculdade que eu sempre andei desde criança, assim, eu tinha um sonho, não um sonho, mas minha mãe estudou no FRJ, então eu tinha vontade de fazer o FRJ também e tal, mas acho que tudo é destino, né, gente? Eu acho que tudo se encaminha pro que tem que ser, né? E hoje faço Unirio, amo minha faculdade, tem todos os problemas do mundo, mas eu amo a Unirio, não troco por nada, sou bem patriota da Unirio. E é isso, assim, tô amando fazer museologia. Hoje em dia eu entrei na faculdade, né? Isso é outra pergunta que me fizeram também. Você entrou muito focado em moda, né? Mas como que começou a gostar de outras áreas?
E foi bem assim, gente. Eu sempre gostei muito de... Eu entrei na faculdade falando, não, vou fazer museologia pra ficar na moda, trabalhar em museu de moda, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso. De fato, entrei pra museologia no terceiro período, consegui um estágio, né, no Instituto Zuzu Angel, então foi um lugar que me abriu as portas, eu, assim, bem novinha, e me ensinaram muita coisa, eu tive uma experiência maravilhosa lá. Lá foi uma instituição que me abriu portas para todas essas áreas da museologia, pra vocês terem ideia. Então, eu cataloguei, eu tive dentro da reserva, eu ajudei a montar a exposição. Então, foi muito rico o meu aprendizado lá. E depois, com esse contato, né, com todas essas áreas da museologia, eu comecei a gostar um pouco de tudo. E aí eu comecei a abrir minha cabeça, assim, também, sabe? Eu amo moda e é algo que, de fato, vai estar sempre na minha vida. Vai ser algo que eu, de fato, quero fazer uma graduação ou um curso de especialização ou algo assim do tipo. Mas que eu comecei a abrir e criar essa maturidade, né, dentro da museologia e começar a olhar outros campos. Porque antes eu era muito fechada, que eu ia fazer isso, 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 isso. Agora não. Agora eu paro e eu falo, nossa, mas eu gosto muito de catalogar. Não, mas eu penso assim, não seria uma coisa que eu ficaria todos os dias catalogando. Mas eu gosto muito de pegar um acervo que acabou de chegar de doação e analisar, fazer pesquisa sobre aquele acervo e poder catalogar aquele acervo, poder guardar, poder acondicionar, poder colocar na reserva, poder... enfim, gosto muito dessa parte. Gosto muito de poder pensar na área expositiva, de montar uma exposição com aquele acervo, pensar em montar algo com estratégia, com algo que impacte, que traga impacto pro meu visitante. Gosto muito também da parte de mediação, não é tanta, tá? Não gosto tanto assim não. Mas de poder mostrar que eu fiz aquela construção daquela exposição. Então, gente, se eu tenho um conselho pra vocês, se vocês forem entrar pra museologia, não fica preso a uma coisa só, tá? Pensa, vai conhecendo, se permita conhecer, que é sucesso e vai te ajudar muito na sua vida. E pra finalizar, a última pergunta, porque eu já falei muito, você recomenda a museologia EAD? Vamos lá, gente. Eu recebo muito dessas perguntas por dia e vou dar minha sincera opinião pra vocês. O EAD realmente é uma opção que te ajuda muito caso você não tenha tempo, caso você trabalhe, caso muitos ais possíveis, entendeu? É uma opção que de fato te dá a possibilidade de você fazer aquele curso sem você se prejudicar tanto na sua rotina. E eu sei disso. Mas, gente, a museologia é uma ciência social aplicável. É uma ciência social aplicável. É uma ciência aplicável, tá? Mas a museologia é uma ciência aplicável, tá, gente? Eu acho que eu não tô falando o termo correto, mas a gente dá muito isso na sala de aula, a gente tem muito debate sobre isso. A museologia parte muito... A gente tem muita parte teórica. Eu ainda acho que a Unirio tem mais parte teórica ainda comparada a outras instituições ao longo do país. Mas a gente tem muita teoria. Mas, gente, a gente precisa da prática. A prática faz muita diferença. E assim, eu digo pra vocês que faz muita diferença porque no terceiro período eu comecei a estagiar. E no primeiro, no segundo e até o terceiro, porque eu entrei na metade, no meio do terceiro, eu via muita teoria da museologia e tal, mas quando chegava na instituição, gente, a prática é outra coisa. Então, assim, todas essas matérias de museologia e preservação, por exemplo, a gente tem aula no Precon, que é um laboratório de preservação e restauração lá da Unirio, e acho que acredito, né, na UFOP tem seus laboratórios, acredito que outras faculdades também têm, na UFBA, UFSCs, a gente não sei falar direito essa faculdade, mas assim, acredito que todas tenham o seu laboratório. É extremamente importante a gente ter esse contato com os materiais, a gente ter esse contato com os acervos, como fazer a devida higienização, restauração, tudo e tudo mais. Então, assim, eu acredito que EAD é muito legal. Tem algumas partes, tem algumas matérias que de fato a gente pode fazer EAD. Poderia até ser EAD na Unirio, por exemplo. Todas as matérias de documentação, tem coisas que assim, a gente conseguiria fazer muito bem pelo computador de casa e tal, ficaria muito mais fácil. Porém, tem umas matérias que, gente, de fato, a gente precisa
estar presencialmente fazendo. Então, assim, claro que se você não tem tempo, se a rotina não dá, não cabe, infelizmente, pra você fazer uma matéria, uma faculdade presencial de museologia, vá sim, vá, se você gosta da área, se você tem esse sonho de fazer, sim, entre lá e entra, faz e etc. Mas procure também, por exemplo, aos fins de semana, se você puder marcar uma visita a uma reserva, tentar entrar em contato com alguma turma de museologia para te ajudar a fazer um passeio ou algo assim, tipo, são conexões e como você também age perante a sua faculdade, tá, gente? Porque pô, a Unirio pode até ter presencial, mas muitas das coisas que a gente faz na museologia presenciais é os alunos indo atrás, tá? Então, assim, você é quem faz a faculdade, já diria minha mãe. Mas, voltando aqui, digo pra vocês, se você tem tempo e você, de fato, quer fazer, o EAD talvez não seja a melhor opção. Eu creio que uma faculdade presencial vai fazer muito mais diferença do que uma faculdade online. E em relação a o currículo também de museologia EAD, eu não sei como é que funciona. Então, assim, não sei se uma instituição, por exemplo, tem uma pessoa que fez presencial, tem experiência, nananã, com uma pessoa que é EAD, tipo, quem que eles escolhem? Isso eu não tenho muita noção. Mas minha dica é, se você tem tempo, se você consegue, busque uma faculdade presencial, assim, caso utilize o EAD, caso realmente não consiga entrar na sua rotina, não consiga se adaptar na tua rotina, e aí não tem que fazer, mas você quer fazer muito pro EAD, mas assim, último caso, tá? Enfim, amigas, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Em breve trago mais vídeos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui embaixo. Me segue em todas as redes sociais, @juliochior. E é isso. Beijo!